Olá você, paz e bem. Sou o professor Carlos Alberto. Estamos em Aprendendo a Filosofar e hoje discutindo teológica e filosoficamente a amizade. Vamos trabalhar o texto da Campanha da Fraternidade 2024. Fraternidade e amizade social. Vamos usar como referência, além do livro do texto base da Campanha da Fraternidade, também o texto do Papa Francisco, a Fratelli Tutti. Somos todos irmãos. Então, a amizade é o tema da nossa videoaula de hoje. Antes de tudo, peço que você deixe o seu like e, se você gostar do nosso trabalho, se inscreva em Aprendendo a Filosofar. Bom, vamos compartilhar os nossos Canvas e iniciar a nossa videoaula de hoje. Eis aí o nosso Canva inicial com o cartaz da Campanha da Fraternidade que eu explicarei para todos vocês. O tema da campanha desse ano é fraternidade, claro, entre irmãos, obviamente, e amizade social. A amizade é o tema central desta campanha. E o lema, inspirado no Evangelho de São Mateus, capítulo 23, versículo 8, vós sois todos irmãos e irmãs. Vós sois todos irmãos e irmãs. É esse o mote da nossa videoaula de hoje. Bom, aqui no cartaz nós temos uma casa, que eu explicarei com mais detalhes alhures, um grupo de pessoas de todas as idades, jovens e adultos, homens e mulheres, pessoas negras e brancas, e todo o escopo que existe entre os seres humanos, e é isso que a gente vai trabalhar aí. O tempo da Quaresma é um momento oportuno, é uma oportunidade para que possamos viver a conversão exigida por Jesus Cristo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículo 15. A penitência do tempo quaresmal, lembrando que a quaresma começa logo ao fim do carnaval, na quarta-feira de cinzas, e se estende até a Páscoa. Esses 40 dias aí é o tempo quaresmal. Bom, não deve ser a quaresma vivida apenas interna e individualmente, mas também deve ser experimentada externa e socialmente. A prática da penitência, jejum, oração, etc., de acordo com as possibilidades de nosso tempo, as realidades de cada região do Brasil e as condições, claro, de cada um dos fiéis. Bom, o Papa Francisco, nessa encíclica, a Fratelli Tutti, somos todos irmãos e irmãs, sobre a fraternidade e a amizade social, anunciou ao mundo em 2020, já em tempos de pandemia, uma proposta firme de responsabilidade coletiva de todos nós, que pudesse levar a fraternidade e a amizade social perante os males que ameaçam a paz no mundo, no Brasil e no mundo inteiro. Com o tema Fraternidade e Amizade Social e o lema Vós sois todos irmãos e irmãs, repito, do Evangelho de São Mateus, capítulo 23, versículo 8, sugiro que leiam a perícope, o texto, queremos fazer o caminho quaresmal em três perspectivas. Primeiro, ver as situações de inimizade que geram divisões entre os homens, que geram violência e destroem a dignidade dos filhos de Deus. Depois, iluminar pelo Evangelho que nos une como família e resgatar o sentido das relações humanas baseados no respeito e na reciprocidade, na troca do bem comum, como dizia Santo Tomás de Aquino. E, por fim,
agir conforme a proposta quaresmal, em que nos esforçamos para uma mudança não só pessoal, mas também alargando a tenda, ou seja, abraçando todos nossos irmãos e irmãs, como nos exorta o livro do profeta Isaías, no capítulo 54, para transformações comunitárias e sociais, em busca de uma sociedade amiga, justa, fraterna e solidária. Um cristão e um cidadão do mundo, podemos alargar a tenda, não deve ser indiferente aos problemas de seus irmãos também. Bom, nessa aula de hoje, eu vou me dedicar à primeira parte do texto. Vou apresentar para vocês o objetivo geral e os objetivos específicos da campanha. Veremos a explicação filosófica do tema da amizade, perpassando por vários pensadores ao longo da história da filosofia, e na próxima aula, aí sim, a gente vai entrar nessas questões do ver, iluminar e agir. Então, esta aula será dividida em duas partes. Vamos adiante. O objetivo geral da campanha é despertar para o valor e a beleza da fraternidade humana, promovendo e fortalecendo os vínculos de amizade social, nós, como seres sociais que somos, para que, em Jesus Cristo, a paz seja realidade entre todas as pessoas e povos. Digo isso porque o objetivo geral coloca Cristo no centro de todo o pensamento cristão. A Igreja Católica é cristocêntrica, não podemos nos esquecer disso. Objetivos específicos. Primeiro, analisar. Analisar é cartesiano, é filosófico, é dividir o objeto em várias pequenas partes e estudar cada uma delas em separado. Isso é fazer uma análise. Então, vamos analisar as diversas formas de mentalidade de indiferença, de divisão e confronto em nossos dias e as suas consequências para toda a humanidade, inclusive na dimensão religiosa. Um cristão, definitivamente, não pode promover a divisão, não pode promover a política do confronto e tampouco ser indiferente aos problemas dos seus irmãos. 2. Compreender, empreender junto as principais causas da atual mentalidade de oposição e confronto, que são geradoras da incapacidade de ver nas outras pessoas irmãos e irmãs em Cristo. Então, um cristão não pode promover o conflito e a oposição. E aí você reflita usando o seu princípio de racionalidade. 3. Identificar iniciativas de comunhão, reconciliação e fraternidade, capazes de estimular a cultura do encontro. O Papa Francisco fala isso reiteradas vezes. O cristão deve construir pontes e não muros. As pontes ligam as pessoas, os muros separam as pessoas. 4. Redescobrir, descobrir de novo, a partir da palavra de Deus, a fraternidade, a amizade social, buscar amizade na sociedade e a comunhão como elementos constitutivos de todo ser humano. Objetivo específico número 5. Acolher o magistério da Igreja sobre a fraternidade universal, Igreja Católica, para todo o universo, Cata Rolus, daí católica, como ajuda ao discernimento nas inúmeras situações de conflito e divisão. 6. Aprofundar, jogar nossas redes em águas mais profundas. Aprofundar a compreensão da comunhão e da fraternidade como caminho para a realização pessoal, a salvação é individual, bem sabemos disso, e para a paz em todas as situações da vida. Buscamos nossa salvação e também como uma oportunidade
para que façamos o bem e busquemos a salvação daquelas pessoas que o Cristo colocar também em nossos caminhos. 7. Conscientizar sobre a necessidade de construir a unidade em meio à pluralidade. Aqui, na Arquidiocese do Rio de Janeiro, Dom Arani João Tempesta fala disso o tempo todo. Somos uma unidade, busquemos isso, dentro da diversidade em que vivemos, superando divisões e polarizações, que nós vemos muitas vezes, sobretudo nas questões políticas e em outras dimensões de nossas vidas. 8. Estimular a espiritualidade, os processos, os hábitos e as estruturas de comunhão na igreja e na sociedade. Busquemos a oração, trabalhemos a espiritualidade e também fazer o bem aos nossos irmãos, que também é, não deixa de ser, a caridade, um exercício espiritual. Por fim, 9. Estimular e promover iniciativas de reconciliação entre pessoas, famílias, comunidades, grupos e povos. Não devemos buscar a segregação, mas sim a reconciliação, o entendimento entre todos e todas. Bom, vou agora, com vocês, especificar um pouquinho o tema e o lema e depois vamos aqui explicando o nosso cartaz. O tema da campanha, Fraternidade e Amizade Social, nos convida a transformar a divisão em fraternidade. Aquilo que nos convida a substituir a indiferença. O cristão não pode ser indiferente, repito, ao problema de outros concidadãos. E também o ódio. Abandonar o ódio não é próprio do cristão, e sim buscar a amizade social. Já citei isso aqui em outras aulas aqui nesse canal. Os antigos gregos e romanos tinham, isso a gente vê no Mênon de Platão, a ideia de que ame e ajude os seus amigos, odeie e prejudique os seus inimigos. O cristão não trabalha o ódio, mas sim o perdão, a concórdia e, em última instância, a misericórdia. Bom, o lema da campanha está aqui, em letras garrafais para nós, no centro do cartaz. O lema, vós sois todos irmãos e irmãs. Evangelho de São Mateus, capítulo 23, versículo 8. Se nos reconhecemos como irmãos e irmãs de todos e todas, então, certamente, isso é lógica, vivemos a fraternidade e a amizade social. Se somos todos irmãos e irmãs, devemos viver a fraternidade e a amizade social. Simples assim. 3. Aqui nós temos a casa. A casa é o ambiente geral do cartaz, do tema e do lema da campanha da fraternidade desse ano 2024. É a referência do lar, onde gostamos de acolher nossos irmãos e amigos para partilhar o alimento. Não esqueçamos, o cristianismo, o catolicismo, é a religião da mesa. Devemos conviver e partilhar o que temos em nossas mesas. Como é bom termos nossos irmãos e irmãs em nossas mesas comendo junto conosco. Bom, também faz referência à casa comum que nós citamos aqui na Fratelli Tutti do Papa Francisco. A mesa, que eu já citei aqui, remete ao sacramento da amizade de Deus conosco e de nós para com o nosso Deus e para conosco entre si, para nós entre nós mesmos, digamos assim. A mesa aqui é com a sua fartura, que é o que se quer para todos, não só para alguns, mas sim para todos, e a partilha do alimento. Diversas personagens na mesa, cada um com suas singularidades, etnias, a brancos, a negros, todos estão aqui, com suas condições físicas, aqueles com mais saúde e aqueles que têm a saúde um tanto quanto mais debilitada. Inclusive, o Papa Francisco aqui no centro, com quase 90 anos. Suas idades e etc. Tá? Alguns também, como o cadeirante, que está aqui,
todos, inclusive o cachorro, o cão, que é tão lembrado por São Francisco, que amava tanto os animais, que são criação de Deus. Maltratar os animais não é próprio de um cristão, é maltratar também a natureza, a criação de Deus. Bom, ainda temos ali no texto as janelas. As janelas aqui nos evocam o espaço em que a igreja deve atuar e que nós cristãos devemos atuar. Teremos ali a cena aberta para o mundo, para a realidade rural, olha aqui o campo, do 6, tá? E também a janela que nos leva ao espaço urbano. Então, levamos o Cristo a todos, ao espaço rural e ao espaço urbano também. O Papa Francisco aparece ao tópico 7, segurando a sua bengala, ele mostrando aqui também as suas limitações físicas e nos exorta a construirmos pontes dentro de nossas possibilidades. E ainda a cruz de Dom Helder Câmara, pendurada aqui no pescoço do Papa Francisco. Ele que foi tão importante para a construção da campanha da fraternidade ao longo da história. Ela que hoje, esse ano, comemora 60 anos. 9 é o tópico que mostra aqui os alimentos, a dieta mediterrânea. Os alimentos estão sobre a mesa, recordando as refeições de Jesus. E Jesus comia com todos, sentava à mesa com todos. Aqui a gente vai ter os alimentos, como o peixe, os pães e os peixes que Jesus multiplicou, o vinho, o azeite, a uva e até mesmo a romã comum da dieta mediterrânea. E, por fim, o tópico 10, a coleta. O cartaz apresenta o convite à coleta nacional no dia 24 de março, na missa de Domingo de Ramos, quando tudo que for arrecadado pela igreja é para o Fundo Nacional de Solidariedade, é para o trabalho social da Igreja Católica. O texto da campanha da fraternidade nos convida a entender o que é amizade. E ele quer que nós busquemos aqui, tópico 8, nos clássicos, o que significa a amizade, para que falemos melhor em amizade social. Bom, lá no parágrafo 9, ele lembra do poeta Homero, autor da Ilíada e da Odisseia, já tratadas aqui nesse canal. Homero utiliza o vocábulo amizade, caminhamos agora pela literatura, como uma relação humana que possui um vínculo de eleição. Homero nos ensina que nós escolhemos quem serão os nossos amigos. Aqui eu mostro para vocês um combate heróico grego. Aquiles e um oponente. Aquiles, que saiu da guerra de Troia depois de brigar com Agamemnon, mas volta quando seu amigo Patroclo é morto por Heitor, o maior dos guerreiros troianos na guerra de Troia. E aí ele volta para vingar a morte do seu amigo. Claro que nós cristãos não devemos trabalhar a vingança. Isso aqui é um valor dos antigos gregos. O filósofo grego Sócrates vai dizer que nós temos em nossa natureza o sentimento da amizade. Nós necessitamos disso e capitulamos a piedade, socorremos-nos mutuamente e compreende-se que nós devemos nos mostrar gratos diante daquilo que os nossos amigos fazem por nós. Então, a ingratidão é execrada pelo filósofo Sócrates numa relação entre amigos. O amigo deve ser, sim, sempre muito grato. Bom, Platão, discípulo de Sócrates, vai dizer em 3 dos seus diálogos, Lises, o banquete, fala do amor, tem uma conexão muito forte aqui com a amizade e também com Fedro. Ele vai dizer que a amizade compreende uma dimensão transcendental, ou seja, ela vai além das nossas vidas aqui materiais. É algo de fato espiritual. Como das pessoas que se relacionam para o belo, para o bom e o verdadeiro. Que no cristianismo isso é Deus, tá? O bom, o belo, o verdadeiro, resumiremos em Deus.
A amizade nos impele, nos obriga, nos leva a sermos virtuosos, a imitar o sumo bem, a buscar a Deus em última instância. Já Aristóteles, que é o filósofo que melhor tratou o tema da amizade, mas isso eu tratei numa videoaula aqui em nosso canal. Vou colocar o link dessa videoaula aqui também na descrição para vocês. Aristóteles vai dizer o seguinte: a amizade é o vínculo social por excelência. Ela mantém a unidade entre os cidadãos de uma mesma cidade, de uma polis. Estamos falando aqui de amizade social, segundo Aristóteles. No amigo, diz Aristóteles, nós encontramos um outro eu, aquele que nos proporciona algo que nós mesmos, sozinhos, sem amigos, não podemos alcançar. Sem os amigos, nós não nos socializamos, nós não nos tornamos humanos. Aristóteles vai dizer que nós somos seres por natureza gregários, devemos viver em sociedade, uma vez que esse outro, o nosso amigo, é o mediador. Ele, o nosso amigo, nos abre para a alteridade, nos abre para compreender e inteligir o outro. Olha que bonito. Bom, a amizade é caracterizada pela sinceridade. Por vezes, podemos e devemos falar aos nossos amigos aquilo que não muito lhes agrada. Pela fidelidade e pelo desinteresse. Alguma coisa interessada, a bajulação não é o que deve fazer o amigo. Ser amigo não quer dizer ser bajulador, são coisas bem distintas. A amizade é oposta ao egoísmo, ao olhar só para si, ao orgulho e à adulação. Adulação, traduzamos aqui por puxação de saco. Um amigo não é um puxa-sacos. Bom, amizade é amar o outro por si mesmo, por aquilo que ele é, e não por aquilo que ele pode te oferecer. Não convidamos um amigo à festa esperando que ele nos retribua. Isso é bíblico. Nós convidamos o amigo porque somos amigos. Isso é que é fundamental para Aristóteles. Santo Tomás de Aquino, padre da Igreja, um padre da escolástica, da Baixa Idade Média, vai dizer, inspirado em Aristóteles, que a amizade é como uma virtude política, é necessária para o bem viver em sociedade. A amizade, compreendida no âmbito da caridade, o cristão deve ser caridoso e a Quaresma é um momento muito oportuno para vivermos e praticarmos a caridade. Ela é o fruto da amizade com Deus que desborda na amizade com os seres humanos entre si. Porque amamos a Deus sobre todas as coisas, devemos amar os nossos irmãos. Santo Tomás de Aquino. E a política deve caminhar para o bem comum, não individual, mas para o bem de todos e todas. Já na contramão, o filósofo contratualista. Contratualista, nós temos um vídeo no canal sobre os pensadores contratualistas. Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau e John Locke estão lá em nosso canal. Hobbes lança um outro fundamento para a vida em sociedade. Segundo Hobbes, ele vai dizer que o homem é lobo do homem. O homem, para conseguir aquilo que ele quer, ele é capaz de destruir, submeter, acabar com o seu semelhante para conseguir aquilo que quer. No nosso estado de natureza, diria Hobbes, o homem vive numa condição de guerra de todos contra todos. É claro que Hobbes tem uma perspectiva negativa. A Igreja e a teologia católica não vai pelo caminho de Hobbes, mas sim no caminho da esperança. Não esqueçamos que o primeiro que entrou no reino dos céus foi São Dimas, o ladrão arrependido, digamos, o bom ladrão. Então, aqui, para Hobbes, nós temos por natureza o egoísmo e o individualismo. Essa é a visão hobbesiana, que se contrapõe à visão do cristianismo católico. Como nosso canal visa também a preparação dos nossos aqui inscritos para as provas do Enem,
eu peguei uma questão sobre a amizade a partir do filósofo alemão Immanuel Kant, questão que caiu na prova do Enem em 2015, e vamos aqui fazê-la. Vamos ao texto. A pura lealdade na amizade, embora até o presente não tenha existido nenhum amigo leal, é imposta a todo homem, essencialmente, pelo fato de tal dever estar implicado como dever em geral. Anteriormente a toda experiência, antes de qualquer relação experimental, qualquer coisa que nós vivemos pela experiência, na ideia de uma razão que determina a vontade segundo princípios a priori. Então, a priori, nós devemos ser honestos e devemos ser amigos em nossas relações, está dizendo Kant, na fundamentação da metafísica dos costumes, esse pensador iluminista, posterior a Hobbes. Bom, vamos lá. Comando da questão. A passagem citada expõe um pensamento caracterizado pela o quê? A eficácia prática da razão empírica. Não é a razão empírica, vimos aqui. É antes da experiência. É algo que é da própria razão anterior à experiência. É algo inato do homem. Devemos ser honestos em nossas amizades. B. Transvaloração dos valores judaico-cristãos. Bom, Kant é um cristão, não era católico, ele era protestante, pietista. Para Kant, devemos resolver tudo pela paz, nunca pela violência. Concordo plenamente com Kant nesse aspecto. Então, Kant, como cristão, não vai abandonar os valores cristãos, mas sempre critica o uso da violência, da força e do ódio entre cristãos. Que bom que esse nosso irmão protestante Kant pensa assim. C. Recusa em fundamentar a moral pela experiência. É isso que acabamos de ler aqui no texto dessa questão do Enem de 2015. A opção correta é a letra C. Não podemos fundamentar a moral pela experiência. Não importa se algum ou se todos os seus amigos te traíram. Você não pode ser um traidor. Deve ser amigo verdadeira, genuinamente. É isso que Kant está aqui nos ensinando. É algo anterior à experiência. Opção correta, letra C. Letra D. Comparação da ética a uma ciência de rigor matemático. Kant aqui, embora fosse um grande matemático, não está reduzindo a ética a uma questão matemática. Se eu recebo bem, eu pratico bem. Não, eu vou praticar o bem porque praticar o bem é o meu dever. É isso que ele está dizendo para a gente. E por último, importância dos valores democráticos nas relações de amizade. Embora Kant seja um homem que defenda, ele aqui não está falando de valores democráticos nessa questão, tá bom? O que ele diz é: faremos o bem independentemente de recebermos ou não o bem. Amados e amadas, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e nos encontraremos aqui na próxima semana, no próximo sábado, com a parte 2 dessa videoaula da campanha da fraternidade. Um grande abraço a todos e todas, paz e bem, e que o nosso bom Deus abençoe cada um de vocês. Tchau, tchau.